redação Sport TV, recebendo o Aidano, André Mota, Thales Machado e Carlos Ceredo. Você ficou aí, né, Ceredo? Foi embora não, né? Sair para tomar um cafezinho, uma água, até podia. Tô aqui imaginando como será o almoço na casa de Aidano, André Mota, agora que ele sabe cozinhar. Sabe? Não, que ele tá aprendendo. Ele tá aprendendo a cozinhar. Não me convide para o almoço, Aidano. Por favor, não me convide. Não. Eu não faço isso com ninguém pelo seguinte, eu como homem heterossexual branco no Brasil, fui criado sem ter que aprender a cozinhar, sem aprender a fazer trabalhos domésticos e estou aprendendo tardiamente, tentando melhorar como pessoa. E aí tô no beabá total, sabe? Quando você ensina a criança a ler e escrever, vogal, A, E, I, O, U, eu tô assim. Eu semana passada aprendi a fazer arroz, Ceredo, pra você ter uma ideia. Olha só. Soltinho, não? Soltinho? Empapou ou ficou soltinho? Inclusive, não, soltinho. Inclusive, estou tendo aula, a minha professora eu tenho aulas online, naturalmente, porque estamos em isolamento social. Eu tenho aulas semanais online com minha querida amiga, ex-rainha de bateria da Mangueira e exímia cozinheira, Tânia Bisteca. É ela que é minha professora de culinária. Não dá para falar em gastronomia, que aí é outro patamar, como diria Bruno Henrique. Aí já vai estar preparado para já que o assunto que já apareceu aqui na redação, se for pro BBB ano que vem, não vai passar vergonha igual o Projota passou, não sabia fazer arroz. Olha só, Carlos Ceredo, eu tenho aqui no nosso espelho, né, que é um jargão de televisão, é o roteiro do programa, né? Eu tenho aqui uma retranca, que é outro jargão nosso. Enfim, nosso próximo assunto seria Prêmio Homem Lindo. Você sabe o que é isso, não? O Homem Lindo, que é um dos técnicos mais lindos do futebol mundial, é o Abel Ferreira. É conhecido aqui nos bastidores do Redação Sport TV como Homem Lindo. Ele é citado aqui no nosso grupo e tal. E agora Portugal também acha isso, porque afinal de contas deram ao Homem Lindo, ao Abel Ferreira, até vou falar direitinho que eu escrevi aqui, ó, a Ordem do Infante. Ele recebeu a honraria, comendador da Ordem do Infante, das mãos do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. O reconhecimento por prestação de serviços ao país, cultura, história e valores de Portugal. O Homem Lindo agora ficou ainda mais lindo com a medalha no peito, a Ordem do Infante. É bonito, hein, Marcelo? Agora ele é Homem Lindo e condecorado, né, Ceredo? E condecorado, não é qualquer um. Será que Felipão, por exemplo, recebeu? Eu não sei se Felipão recebeu. Mas bem que Felipão não é português, né? Jorge Jesus recebeu? Mas Felipão tem serviços prestados a Portugal com a seleção portuguesa. Jorge Jesus, será que recebeu? Não sei. Abel Ferreira recebeu. Tem premiações, essa é a Ordem do Infante Dom Henrique, né? Tem que saber se ela é outorgada apenas a cidadãos portugueses ou se pode também ser entregue a estrangeiros. Ontem até houve uma pequena confusão aqui, quando eu falei que sou cidadão benemérito de Bicas. Aí um companheiro de equipe me perguntou, mas você não nasceu em Bicas? Eu falei, nasci, por isso que lá eu sou cidadão benemérito. Quem não nasce pode ser reconhecido como cidadão honorário, né? Aí são premiações diferentes. Mas, enfim, é um reconhecimento pelo trabalho do Abel Ferreira nesse curto período no Palmeiras, né, o Cereto, os títulos que ele conquistou e o que a gente sempre discutiu aqui, né, as condições extraordinárias em que ele conseguiu implantar um trabalho vencedor no Palmeiras. É até curioso porque muita gente diz assim, bom, a gente ainda não conhece todas as características do trabalho do Abel Ferreira, né? Para isso precisamos esperar, de repente, uma temporada completa, uma temporada um pouquinho mais normal do que foi essa, mas realmente uma conquista, né? O fato de ele ter conseguido formar um time vencedor nas situações que enfrentou aqui no Brasil, né, Ceredo? E ele já garantiu nas últimas entrevistas que deu para o Seleção, para o GE. Globo, que vai retornar para o Palmeiras, o que é ótimo, né? Porque ele foi lá, está no período de quarentena, está lá em Portugal. O torcedor do Palmeiras está com medo. Será que ele volta? Será que ele não volta? Vai voltar para o Brasil assim que terminar o período de férias e de quarentena. Por enquanto, o time está sendo comandado pelo João Martins, que é o seu assessor direto. E o Abel, eu já disse isso aqui, me parece que, pelo menos a impressão que eu tenho, que o diferencial, e ele mesmo assume isso quando ele fala no Seleção, que o diferencial dele, além das questões táticas e técnicas que são importantíssimas,
é a gestão de elenco. Ele rapidamente, ele seduziu, entre aspas, do bom termo da palavra, o elenco do Palmeiras, né? O elenco do Palmeiras comprou o barulho do Abel Ferreira. E acho que isso é mais do que meio caminho andado, né? Eu acho que é 90% do caminho andado, do sucesso, os jogadores de futebol comprarem o barulho. O que não aconteceu com outros técnicos do Palmeiras. Então, o Abel Ferreira está causando uma excelente impressão, causou uma excelente impressão, não só na mídia, pelas entrevistas recentes que ele deu, pelos resultados que ele conseguiu rapidamente no time do Palmeiras, conquistando a Libertadores, que é a principal competição, que era a obsessão do Palmeiras, e também no elenco do Palmeiras. Os jogadores adoram o Abel Ferreira. E muito rapidamente ele conquistou isso. Isso é que chama atenção. E teve além da premiação, né, esse período em Portugal foi dedicado a algo que eu achei muito legal, que foi ele conversar com a imprensa brasileira, né? Isso. O Abel, eu citava muito o Abel aqui, porque volta e meia ele dava uma estocada em vocês da imprensa, nas coletivas, né? E coisas que ele estava estranhando ainda da cultura do futebol no Brasil, e aí ele fazia as observações, às vezes mal-humorado, né, dependendo do que fosse o resultado, o tipo de pressão que recebia. E aí, quando finalmente ele teve um período para descansar, né? E ele poderia estar usando esse período para esquecer a imprensa brasileira, né? Até para esquecer o futebol brasileiro, para se dedicar à família, aos amigos em Portugal, mas não, tirou uma parte considerável do tempo dele para conversar, deu essa longa entrevista à seleção, que foi muito boa, falou com o Esporte Espetacular, com o GE. Globo, e falou também com a nossa concorrência, né? Não falou só aqui com o nosso grupo, acho que teve Bola da Vez com ele também, enfim, outros programas, né, Cereto? Ou seja, ele está a fim de abrir o diálogo, está a fim de expor as ideias dele e, claro, né, quando ele se dispõe a questionar, ele também está disposto a ser, quando ele se dispõe a conversar, ele está disposto também a ser questionado. Era isso que eu queria dizer. Você sabe que eu lembrei quando eu vi essa série de entrevistas e até que nos permitiu que a gente conhecesse outro lado do Abel, né, o lado, sobretudo esse lado mais humano. Eu me lembrei do que disse o Domi, depois para o Domenech, depois para uma ex-técnico do Flamengo, depois para uma entrevista para o André Hernan, aqui no Sport TV, dizendo que ele não conseguiu se aproximar da imprensa, porque inclusive foi blindado pelo Departamento de Comunicação do Flamengo, que não deixava ele se manifestar a não ser pelas entrevistas coletivas, e que ele gostaria de ter tido a oportunidade de mostrar mais as ideias dele para a imprensa, porque acha sim que ele seria mais compreendido, menos criticado e tudo mais. Acho que é possível, quando você compreende mais o outro lado, que você tenha mais embasamento para fazer as críticas. Então eu me lembrei disso, porque acho que o Abel está tentando fazer isso. Acho que ele recebe pouquíssimas críticas, até pelos resultados que ele tem conseguido, e essa comunicação dele não vai isentá-lo das críticas da imprensa, mas possibilita que o nosso lado tenha mais embasamento para a conversa, e o diálogo é sempre importante. A comunicação é fundamental, principalmente a comunicação fora das entrevistas coletivas, que, vamos combinar, que as entrevistas coletivas são cada vez mais chatas, né, Marcelo? O Carlos Cereto, dois companheiros nossos, Carlos Orletti e André Lofredo, me avisam que Jorge Jesus recebeu a Ordem do Infante Dom Henrique depois da conquista da Libertadores pelo Flamengo. E o nosso editor executivo, o famoso Tiagotti, está me avisando que Filipão também recebeu depois do trabalho dele pela seleção portuguesa, então está tudo confirmado. Acesso Total acabou, hein, Cereto? Vamos precisar fazer outra série agora, invadir outros vestiários aí. Mas tá no Globoplay. Tá no Globoplay. Pode maratonar. Tá no Globoplay. Né? Pode maratonar. Eu vou assistir de novo. Tava conversando até com o Edgar Alencar agora a respeito. O Edgar Alencar assinou o roteiro e a direção ao lado do Vitor Pozella. Sempre falo o nome do pessoal, de todo mundo, da Giovanna Biotto, que é da produção, Vanessa Santilli, do Sonsini, da repórter cinematográfico, né, na direção de fotografia do Sonsini. O trabalho é muito bom, porque, além do documentário em si, ele mostra... porque está difícil demais hoje em dia, sobretudo hoje em dia, você ter acesso... ainda mais acesso total
aos bastidores do clube de futebol, né? Cada vez mais difícil, agora na pandemia nem se fala, mas já estava mais difícil, você não conseguia mais acompanhar os treinos como você conseguia antigamente, né? Eu sou da época, e vocês provavelmente também são. Thales não. Thales é garoto. mais jovem, bem mais jovem, de que a gente entrava dentro do campo de treino, né, Marcelo? Sim. Entrava dentro do campo do treino, para conversar com os jogadores, para entrevistar os jogadores, para acompanhar. Agora não tinha assessor de imprensa à época, era tudo mais fácil para a imprensa, entrava dentro do vestiário, entrava literalmente debaixo do chuveiro com os jogadores, né? Botava escuta na rádio e tudo mais, o que não era agradável, diga-se de passagem, mas permitia você fazer boas entrevistas bem interessantes. E agora a gente está vendo isso. A gente viu, por exemplo, momentos de bronca, de conversa dos jogadores, na boa, na ruim, na hora da vitória, porque os clubes só mostram essas preleções, sobretudo nas TVs dos clubes, na hora que o time vence. Na hora que o time perde, você não vê. E no acesso total a gente viu, né? A gente viu o Corinthians tomando goleada do Palmeiras e como foi a conversa depois dessa goleada. A gente viu o momento em que o Bozelli foi comunicado da dispensa, de que não faria mais parte dos planos do Mancini. A gente viu o Mancini conversando com o Jô, dizendo que o Jô ia sair do time porque não estava bem no time, explicando os motivos. Então foi muito bacana acompanhar esse documentário no Sport TV e que agora pode ser acompanhado na íntegra, com todos os capítulos no Globoplay, Marcelo.